Que bom te ver novamente, aqui no canal, Renovando o Caminho. Neste vídeo, vamos apresentar os capítulos 101 a 108 do livro dos Salmos. São orações em forma de louvores, apresentados a Jeová por Davi seu servo. Espero que assistam até o fim. Se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem com amigos e familiares. Espero que tenham um bom vídeo. Salmo 101. De Davi, Salmo. Cantarei sobre amor leal e justiça. A ti, ó Jeová, cantarei louvores. Agirei com prudência e de modo irrepreensível. Quando virás me ajudar? Dentro da minha casa, andarei com o coração íntegro. Não porei nada sem valor diante dos meus olhos. Odeio as ações das pessoas que se desviam do que é certo. Não terei nada que ver com elas. Longe de mim está o coração tortuoso. Não aceitarei o que é mal. Aquele que às escondidas calunia seu próximo, eu silenciarei. Aquele que tem olhos arrogantes e coração orgulhoso, eu não vou tolerar. Olharei para os fiéis da terra para que residam comigo. Aquele que anda de modo irrepreensível servirá a mim. Nenhuma pessoa falsa morará na minha casa, e nenhum mentiroso ficará na minha presença. A cada manhã silenciarei todos os maus da terra. Eliminarei da cidade de Jeová todos os malfeitores. Salmo 102. Oração do oprimido que, desesperado, derrama a sua preocupação diante de Jeová. Ó Jeová, ouve a minha oração, que o meu clamor por ajuda te alcance. Não escondas de mim a tua face no tempo da minha aflição. Inclina para mim o teu ouvido, responde-me depressa quando eu chamar. Pois os meus dias desaparecem como a fumaça, e os meus ossos queimam como uma fornalha. Como a erva cortada, meu coração seca, pois me esqueço de comer o meu pão. Meus gemidos são tão fortes que fiquei reduzido a pele e osso. Eu pareço um pelicano em lugares desertos, sou como uma coruja entre ruínas. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário no telhado. Meus inimigos me insultam o dia inteiro. Os que zombam de mim usam o meu nome como maldição. Tenho comido cinzas em lugar de pão, e a minha bebida está misturada com lágrimas, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me ergueste para depois me rejeitar. Meus dias são como uma sombra que vai desaparecendo, e eu estou murchando como a relva. Mas tu, ó Jeová, permaneces para sempre, e a tua fama durará por todas as gerações. Certamente te levantarás e mostrarás misericórdia a Sião, porque é tempo de lhe mostrar favor, o tempo determinado chegou. Pois os teus servos se alegram com as pedras de Sião, e têm amor até pelo seu pó. As nações temerão o nome de Jeová, e todos os reis da terra a tua glória. Pois Jeová reconstruirá Sião, ele aparecerá na sua glória. Ele prestará atenção na oração dos necessitados, não desprezará a sua oração. Isso está escrito para uma geração futura. Assim, um povo que ainda será formado louvará já. Pois ele olha para baixo desde o seu lugar santo nas alturas. Lá dos céus Jeová vê a terra, a fim de ouvir o gemido do prisioneiro e libertar os condenados à morte, para que o nome de Jeová seja declarado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para servir a Jeová. Ele me tirou as forças antes do tempo, abreviou os meus dias. Eu disse, ó meu Deus, não me elimines no meio da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Há muito tempo lançaste os alicerces da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles deixarão de existir,
mas tu permanecerás. Eles se gastarão como uma roupa. Tu os substituirás como se fossem uma vestimenta, e eles passarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos morarão em segurança, e a descendência deles ficará firmemente estabelecida diante de ti. Salmo 103, de Davi. Que a minha alma louve a Jeová, que tudo o que há em mim louve o seu santo nome. Que a minha alma louve a Jeová, que nunca se esqueça de tudo o que ele fez. Ele perdoa todos os seus erros e cura todas as suas doenças. Ele resgata a sua vida da cova e coroa você com amor leal e misericórdia. Ele o satisfaz com coisas boas por toda a sua vida, de modo que a sua juventude se renova como a de uma águia. Jeová age com retidão e justiça a favor de todos os oprimidos. Ele revelou os seus caminhos a Moisés, seus feitos aos filhos de Israel. Jeová é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal. Não nos repreende sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui o que merecemos pelos nossos erros. Pois assim como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor leal para com os que o temem. Tão longe como o nascente é do poente, tão longe ele põe de nós as nossas transgressões. Assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem. Pois ele sabe bem como somos formados. Lembra-se de que somos pó. Os dias do homem mortal são como os da relva. Ele floresce como a flor do campo, que desaparece quando sopra o vento, como se nunca tivesse existido. Mas o amor leal de Jeová dura por toda a eternidade no caso dos que o temem, e a sua justiça se estende aos filhos dos seus filhos, no caso dos que guardam o seu pacto e dos que se empenham em cumprir as suas ordens. Jeová estabeleceu firmemente o seu trono nos céus. Ele reina sobre tudo. Louvem a Jeová todos os seus anjos, fortes e poderosos, que cumprem a sua palavra, obedecendo ao que ele diz. Louvem a Jeová todos os seus exércitos, seus servos que fazem a sua vontade. Louvem a Jeová todas as suas obras, em todos os lugares onde ele domina. Que todo o meu ser louve a Jeová. Salmo 104. Que eu louve a Jeová. Ó Jeová, meu Deus, tu és muito grande. Estás vestido de majestade e esplendor. Estás envolto num manto de luz. Estendes os céus como o pano de uma tenda. Ele põe nas águas de cima as vigas dos seus aposentos superiores, fazendo das nuvens o seu carro, movendo-se sobre as asas do vento. Ele faz dos seus anjos espíritos, dos seus servos um fogo consumidor. Estabeleceu a terra em seus alicerces, ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Cobriste-a de águas profundas, como que com uma roupa. As águas estavam acima das montanhas. Diante da tua censura, as águas fugiram. Diante do som do teu trovão, correram em pânico. Montanhas subiram e vales desceram para o lugar que estabeleceste para elas. Fixaste um limite que elas não poderiam ultrapassar, para que nunca mais voltassem a cobrir a terra. Ele faz surgir nascentes nos vales. Suas águas correm entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens. Nelas os jumentos selvagens saciam a sede. Nas árvores ao longo das suas margens pousam as aves do céu. Cantam no meio da densa folhagem. Ele rega os montes desde os seus aposentos superiores. A terra se sacia com o fruto das tuas obras. Ele faz crescer relva para o gado e plantas para o uso da humanidade, para tirar da terra alimento,
o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz o rosto brilhar, e o pão que revigora o coração do homem. As árvores de Jeová estão saciadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Neles os pássaros fazem ninhos. A casa da cegonha fica nos juníperos. Os altos montes são das cabras montesas. Os rochedos são um refúgio para os procávias. Ele fez a lua para marcar as épocas. O sol sabe muito bem quando deve se pôr. Tu trazes a escuridão e cai a noite, quando saem todos os animais da floresta. Os leões novos rugem em busca da presa e pedem a Deus o seu alimento. Quando o sol nasce, eles se recolhem e se deitam nas suas tocas. O homem sai para a sua atividade e trabalha até anoitecer. Quantas são as tuas obras, ó Jeová! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos teus trabalhos. Lá está o mar, tão extenso e vasto, fervilhando de inúmeros seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para ali brincar. Todos eles esperam que lhes dês o alimento no tempo devido. Eles recolhem o que tu lhes dás. Quando abres a mão, fartam-se de coisas boas. Quando escondes a tua face, ficam agitados. Se lhes tiras o espírito, morrem e voltam ao pó. Se envias o teu espírito, são criados, e renovas a face da terra. A glória de Jeová durará para sempre. Jeová se alegrará com as suas obras. Ele olha para a terra e ela treme, toca nos montes e eles fumegam. Vou cantar a Jeová por toda a minha vida. Vou cantar louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que os meus pensamentos sejam agradáveis a Ele. Eu me alegrarei em Jeová. Os pecadores desaparecerão da terra, e os maus deixarão de existir. Que eu louve a Jeová. Louvem a Já. Salmo 105. Agradeçam a Jeová, invoquem o seu nome, tornem os seus feitos conhecidos entre os povos. Cantem a Ele, cantem louvores a Ele, meditem em todos os seus atos maravilhosos. Falem com orgulho do seu santo nome, que se alegre o coração dos que procuram a Jeová. Busquem a Jeová e a sua força. Procurem constantemente a sua face. Lembrem-se dos atos maravilhosos que ele realizou, dos seus milagres e dos julgamentos que proferiu, ó descendência de Abraão, servo de Deus, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é Jeová, nosso Deus. Seus julgamentos estão em toda a terra. Ele se lembra do seu pacto para sempre, por 1000 gerações, da promessa que fez, do pacto que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, juramento que ele estabeleceu como decreto para Jacó e como pacto permanente para Israel, dizendo: darei a você a terra de Canaã como sua herança designada. Isso aconteceu quando eles eram poucos em número, sim, muito poucos, e eram estrangeiros naquela terra. Eles andaram de nação em nação, de reino em reino. Ele não permitiu que nenhum homem os oprimisse, mas por causa deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não façam nada de mal aos meus profetas. Mandou vir uma fome sobre a terra, cortou o seu suprimento de pão. Enviou na frente deles um homem que foi vendido como escravo, José. Seus pés foram presos com correntes, puseram-lhe ferros no pescoço, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A declaração de Jeová é que o refinou. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor da sua casa, administrador de todos os seus bens, para que exercesse autoridade sobre os seus príncipes conforme quisesse, e ensinasse sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus tornou seu povo muito numeroso, tornou-o mais forte do que os seus adversários, e deixou o coração destes mudar para que odiassem o seu povo
e tramassem contra os seus servos. Enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido. Realizaram os seus sinais entre eles, seus milagres na terra de Cã. Deus enviou escuridão, e aquela terra ficou escura. Eles não se rebelaram contra as suas palavras. Transformou as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até nos aposentos reais. Ele mandou que moscões e mosquitos invadissem todos os seus territórios. Transformou a chuva deles em granizo e enviou raios à sua terra. Atingiu suas videiras e suas figueiras e destroçou as árvores do seu território. Ele mandou uma invasão de gafanhotos jovens, sem número. Eles devoraram toda a vegetação daquela terra e devoraram a produção do solo. Então ele matou todos os primogênitos da terra deles, os primeiros frutos da sua faculdade reprodutiva. Fez o seu povo sair com prata e ouro, e ninguém entre as suas tribos tropeçou. O Egito se alegrou quando saíram, pois havia caído sobre eles o pavor de Israel. Deus estendeu uma nuvem para protegê-los, e com um fogo iluminava-os à noite. Eles pediram, e ele lhes mandou codornizes. Ele continuou a saciá-los com o pão do céu. Abriu uma rocha, e águas fluíram, correram pelo deserto como um rio, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a Abraão, seu servo. Então fez seu povo sair com exultação, seus escolhidos com gritos de alegria. Ele lhes deu as terras das nações, eles herdaram o fruto do trabalho árduo de outros povos, a fim de que guardassem os seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvem a Jah. Salmo 106. Louvem a Jah. Agradeçam a Jeová, pois ele é bom. Seu amor leal dura para sempre. Quem pode declarar todas as poderosas realizações de Jeová ou proclamar todos os seus atos louváveis? Felizes são os que agem com justiça, que sempre fazem o que é certo. Lembra-te de mim, ó Jeová, quando mostrares favor ao teu povo. Cuida de mim com os teus atos de salvação, para que eu experimente a bondade que demonstras aos teus escolhidos, para que eu me alegre junto com a tua nação, para que eu te louve com orgulho, junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados. Erramos, fizemos o que é mal. Nossos antepassados no Egito não deram valor aos teus atos maravilhosos. Não se lembraram do teu imenso amor leal, mas se rebelaram junto ao mar, o Mar Vermelho. No entanto, ele os salvou por causa do seu nome, para tornar conhecido o seu poder. Ele censurou o Mar Vermelho, e este se secou. Ele os conduziu pelas profundezas do mar como que por um deserto. Ele os salvou das mãos daquele que os odiava, e os resgatou das mãos do inimigo. As águas cobriram os seus adversários. Nem sequer um deles sobreviveu. Então tiveram fé na promessa dele, começaram a cantar louvores a ele. Mas se esqueceram depressa do que ele havia feito. Não esperaram para saber a orientação dele. Cederam aos seus desejos egoístas no ermo, puseram Deus à prova no deserto. Ele lhes deu o que pediram, mas depois os atingiu com uma doença que os consumiu. No acampamento, ficaram com inveja de Moisés e de Arão, o santo de Jeová. Então a terra se abriu e engoliu Datã, e cobriu os que estavam reunidos com Abirão. Um fogo ardeu no meio do grupo deles, uma chama devorou os maus. Fizeram um bezerro em Horebe, e se curvaram diante de uma estátua de metal. Trocaram a minha glória pela representação de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, aquele que fez grandes coisas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, coisas impressionantes no Mar Vermelho. Ele estava prestes a ordenar que fossem aniquilados, mas Moisés, seu escolhido,
intercedeu junto a ele para aplacar a sua ira destruidora. Depois eles desprezaram a terra desejável, não tiveram fé na sua promessa, ficaram resmungando nas suas tendas, não escutaram a voz de Jeová. Por isso ele ergueu a mão e jurou que os faria cair no deserto. Ele faria os seus descendentes cair entre as nações e os espalharia pelas terras. Então eles começaram a adorar Baal de Peor e comeram dos sacrifícios oferecidos aos mortos. Eles provocaram a Deus com as suas ações, e um flagelo irrompeu entre eles. Mas quando Finéias se levantou e interveio, o flagelo cessou. E isso lhe foi creditado como justiça por todas as gerações, para sempre. Eles o provocaram junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés sofreu. Amarguraram-lhe o espírito, e ele falou precipitadamente com os seus lábios. Não aniquilaram os povos como Jeová lhes havia ordenado, mas eles se misturaram com as nações e adotaram os costumes delas. Serviam a seus ídolos, e estes se tornaram um laço para eles. Sacrificavam seus filhos e suas filhas a demônios. Derramavam sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas, que sacrificavam aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada com derramamento de sangue. Eles se tornaram impuros por meio dos seus atos, cometeram prostituição espiritual por meio das suas ações. Então, a ira de Jeová se acendeu contra o seu povo, e ele passou a detestar a sua herança. Entregou-os repetidas vezes às nações, para que aqueles que os odiavam dominassem sobre eles. Seus inimigos os oprimiram, e eles foram submetidos ao seu poder. Muitas vezes ele os livrou, mas eles se rebelavam e desobedeciam, e eram humilhados por causa do seu erro. Mas ele via a sua aflição, e ouvia o seu clamor por ajuda. Por causa deles, ele se lembrava do seu pacto, e sentia dó, movido pelo seu grande amor leal. Fazia com que todos os que os mantinham cativos tivessem pena deles. Salva-nos, ó Jeová, nosso Deus, e reúne-nos dentre as nações, para que possamos dar graças ao teu santo nome e ter grande alegria em louvar a ti. Que Jeová, o Deus de Israel, seja louvado por toda a eternidade, e que todo o povo diga Amém. Louvem a Já. Quinto livro. Salmo 107. Agradeçam a Jeová, pois ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Assim digam os resgatados por Jeová, que ele resgatou da mão do adversário, que ele reuniu das terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vaguearam pelo ermo, pelo deserto, não encontraram caminho para uma cidade onde pudessem morar. Estavam famintos e sedentos, estavam desfalecendo de exaustão. Clamavam a Jeová na sua aflição. Ele os livrou das suas dificuldades. Ele os fez andar no caminho certo, para que chegassem a uma cidade onde pudessem morar. Que as pessoas agradeçam a Jeová pelo seu amor leal e pelos seus atos maravilhosos em favor dos filhos dos homens. Pois ele saciou o sedento e satisfez o faminto com coisas boas. Alguns moravam na mais profunda escuridão, prisioneiros em aflição e em correntes, pois tinham se rebelado contra a palavra de Deus, tinham desrespeitado a vontade do Altíssimo. Portanto, ele humilhou o coração deles, trazendo-lhes dificuldades. Eles tropeçaram, e não houve ninguém que os ajudasse. Eles clamaram a Jeová por ajuda na sua aflição, ele os salvou das suas dificuldades. Ele os fez sair da mais profunda escuridão e quebrou as suas correntes. Que as pessoas agradeçam a Jeová pelo seu amor leal e pelos seus atos maravilhosos em favor dos filhos dos homens. Pois ele derrubou as portas de cobre e rompeu as trancas de ferro. Eles eram tolos e sofreram aflição por causa de suas transgressões e de seus erros. Perderam o apetite por todo alimento.
chegaram perto dos portões da morte. Clamavam a Jeová por ajuda na sua aflição. Ele os salvava das suas dificuldades. Ele enviava a sua palavra e os curava, e os livrava da cova em que haviam caído. Que as pessoas agradeçam a Jeová pelo seu amor leal e pelos seus atos maravilhosos em favor dos filhos dos homens. Que ofereçam os sacrifícios de agradecimento e declarem os seus atos com gritos de alegria. Aqueles que viajam pelo mar em navios, que fazem negócios na imensidão das águas, veem os atos de Jeová e os seus atos maravilhosos no mar. Como, pela sua ordem, surge um vendaval que eleva as ondas do mar. Eles sobem até o céu, mergulham nas profundezas. Diante do perigo, sua coragem acaba. Ficam atordoados e cambaleiam como bêbados, e toda a sua habilidade se torna inútil. Então, na sua aflição, clamam a Jeová, e ele os livra das suas dificuldades. Acalma o vendaval, as ondas do mar ficam quietas. Alegram-se quando elas se acalmam, e ele os conduz ao porto desejado. Que as pessoas agradeçam a Jeová pelo seu amor leal e pelos seus atos maravilhosos em favor dos filhos dos homens. Que o exaltem no meio do povo congregado e o louvem entre os anciãos reunidos. Ele transforma rios em deserto e fontes de água em terra árida. Terra fértil em terra improdutiva, salgada, por causa da maldade dos que moram nela. Ele transforma o deserto em lagoas repletas de juncos e a terra seca em fontes de água. Ali faz morar os famintos, para que construam uma cidade onde possam morar. Semeiam campos e plantam vinhedos que produzem safras abundantes. Ele os abençoa e eles se multiplicam muito. Ele não deixa o seu rebanho diminuir. Mas eles novamente se tornam poucos e são humilhados com opressão, calamidade e sofrimento. Ele derrama desprezo sobre nobres e os faz vaguear por desertos sem caminho. Mas protege o pobre da opressão e torna a sua família tão numerosa como um rebanho. Os que são retos veem isso e se alegram, mas todos os injustos calam a boca. Quem é sábio refletirá nessas coisas e considerará com atenção os atos de amor leal de Jeová. Salmo 108. Cântico. Salmo de Davi. Meu coração está firme, ó Deus. Vou tocar e cantar louvores com todo o meu ser. Desperte, ó instrumento de cordas, também você, ó harpa. Vou despertar a aurora. Eu te louvarei entre os povos, ó Jeová, e cantarei louvores a ti entre as nações. Pois o teu amor leal é grande, alcança os céus, e a tua fidelidade atinge as nuvens. Que sejas exaltado acima dos céus, ó Deus. Que a tua glória esteja sobre toda a terra. A fim de que os teus amados sejam livrados, salva-nos com a tua mão direita e responde-me. Deus disse na sua santidade: Vou me alegrar, vou distribuir Siquém como herança e vou medir o vale de Sucote. Gileade pertence a mim, assim como Manassés, e Efraim é o capacete da minha cabeça. Judá é o meu bastão de governante. Moabe é a bacia em que me lavo. Sobre Edom lançarei minha sandália. Sobre a Filístia gritarei em triunfo. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Quem, senão tu, ó Deus, aquele que nos rejeitou, o nosso Deus, aquele que não acompanha mais os nossos exércitos? Ajuda-nos na nossa aflição, pois a salvação pelos humanos não vale nada. Por meio de Deus teremos força, e Ele pisoteará os nossos adversários. Que bom que você chegou até aqui. Continue comigo no canal Renovando o Caminho. Curtam, comentem e compartilhem.
Façam o canal crescer, por Sergipe. Inscrever no canal. Assistam também outros vídeos do canal.